Eu lembro da primeira vez que eu li uma história de horror e até teve um filme meio ruim ano passado ou ano retrasado, sei lá, que é do Scary Stories to Tell in the Dark. Acho que é esse o nome. Era um livro que tinha na biblioteca do meu colégio e, assim, me deu um frisson e ao mesmo tempo um cagaço tão enorme que me marcou pro resto da vida. E embora o filme não seja necessariamente assim tão bom, ver alguns daqueles pesadelos trazidos de volta à tela foi incrível pra mim. Olá e bem-vindos ao Mês do Horror, aqui no Experimento 237. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre os meus temas, ou as minhas histórias, ou as minhas, sei lá, meus parâmetros favoritos em horror. Porque afinal de contas, esse é o meu canal e eu faço o que eu quiser. Não, mentira. Porque afinal de contas eu acho que isso é importante para estabelecer, assim, quando a gente for seguir em frente com as nossas várias conversas sobre horror, entender de onde eu tô vindo um pouquinho. Um dos meus primeiros temas favoritos, e na verdade ele meio que correlaciona com os próximos dois, mas um dos meus primeiros temas favoritos em horror é o tema demônios e possessões demoníacas e coisas relacionadas. E eu não sei se isso deriva de eu ser nascida e criada e ainda ser praticante crente, né? Eu sou batista, pra quem não souber, mas sim, eu sou evangélica. E aí eu não sei se é porque eu cresci ouvindo, né, que os demônios e não sei o quê, mas eu tenho um fascínio com esse troço de demônio que eu não consigo explicar. Agora, se a gente pensar de novo nos vídeos que a gente falou um pouco sobre vilões e tudo mais, eu falei sobre o mal absoluto. E claro que demônios são, em alguma medida, a corporificação do mal absoluto. Ou talvez nem tanto a corporificação, porque tem gente que diz que demônio não tem corpo e blá. Mas enfim, eles são, né, ali uma concretização do mal absoluto. Mas eu adoro os filmes, séries, livros e histórias que têm demônios, que são, sim, em alguma medida, a corporificação do mal absoluto, mas que tem um plano e que eles têm um set de regras que eles têm que seguir. Se a gente pensar no Constantine, o filme com o Keanu Reeves, uma das coisas mais legais, na verdade esse filme tem dois tropes que eu gosto muito. O primeiro são o conceito dos híbridos, né? Então, naquele filme, os demônios e os anjos não podem vir para o plano terreno, terrestre, whatever, humano, mas existem criaturas que são híbridas e que elas podem sim vir pra cá e aí fazer lá, tentar influenciar as pessoas e piriri pororó. Eu adoro essa ideia, esse conceito. Mas eu sou apaixonada pela cena final de Constantine, quando ele se mata pra summonar o Lúcifer pra dizer, Satã, teu filhote tá fazendo merdinha. Porque aí o Lúcifer acaba sendo obrigado a ressuscitar o Constantine, porque o Constantine se matou pra salvar a humanidade e aí ele iria pro céu e o Lúcifer diz, né. Eu entendo essa regra, mas a gente vai bypassar ela porque essa alma é minha. E eu adoro esse momento. Um show que também explora isso muito bem é Lucifer, que tá na Netflix, era de outro lugar, mas tem no Netflix. E a paixão que ele tem pela punição, que é o seu ofício, né? Não é uma coisa assim que ele, eu adoro punir as pessoas, mas assim, é o seu ofício, é o trabalho dele. É muito legal e o set de regras com que ele lida também é super interessante. Um outro tema que eu gosto bastante quando é explorado em horror é o tema da religião. Isso porque eu sempre fui, sempre vou ser apaixonada por religião, mitologia. Eu adoro conversar com pessoas de outras religiões para entender o sistema de crenças deles. Eu acho super importante. Então, a exploração de sistemas religiosos e das partes mais creepy dos sistemas religiosos é sempre uma coisa que eu acho bacana de ler. Principalmente quando envolve ainda a relação entre as divindades, as pessoas e a religião organizada. Porque, assim, como todas as pessoas sabem, né, uma coisa é o seu sistema de crenças, outra coisa é o seu sistema de crenças codificado e organizado e estruturado em uma organização religiosa. E outra coisa é a sua relação com o divino.
E tem gente que tem a relação com o divino sem precisar necessariamente passar por um sistema de crença e por uma estrutura religiosa. Tem gente que depende muito da estrutura religiosa para se manter sob controle. Enfim, tem várias tretas que você pode explorar abundantemente, mas sempre que você faz essa relação entre o que é o divino, o que é a religião estruturada e o que são as pessoas e a relação delas com o divino, isso sempre eu vou achar incrível. Dentro do subsistema, né, de horror religioso, a minha coisa favorita são os filmes e livros e histórias que tratam de horror apocalíptico, porque eu tenho um cagaço. Porque eu não entendo. O livro do Apocalipse é talvez o único livro da Bíblia que eu absolutamente não tenho a menor ideia do que está acontecendo. E aí quando você tem um filme que trata do horror apocalíptico, eu sempre fico, ai meu Deus, eu não sei, eu não tenho certeza. Então, assim, é sempre legal. Um dos meus filmes favoritos nessa categoria é End of Days, que tem o Arnold Schwarzenegger, o Gabriel Byrne e a moça que fez Mentalist depois e que fez também The Craft, que por sinal é um filme de bruxa muito bom. Mas esse filme, que é de 99, é incrível porque ele cria essa tensão do tipo, o anticristo tá vindo, os demônios estão se aparecendo e não sei o quê. E é muito maneiro. O Gabriel Byrne de demônio tá 10 de 10. Se vocês conhecerem, porque esse é um modelo de história que eu acho que eu não encontro com tanta facilidade, ou pelo menos eu não consigo lembrar, mas se vocês conhecerem alguma história de pessoas se metendo em problemas e em rascadas de proporções divinas porque elas se envolveram com as religiões desconhecidas e coisas do gênero, por favor, me recomendem aqui embaixo, porque assim, é um treco que eu gosto muito, é um cagaço que eu tenho muito grande, então se vocês puderem, eu adoraria as suas recomendações. Seguindo nessa linha de tipo, demônios, religião, mitologia e histórias de horror, eu amo quando os filmes e livros e histórias de horror de modo geral exploram folclore. Começa que, assim, folclore pode ser o folclore de absolutamente qualquer lugar no mundo, e aí são tantas lendas, tantos mitos, tantas histórias que a gente pode explorar, que isso vira, assim, uma fonte inesgotável de potenciais horrores e monstros e coisas terríveis. Então você tem, por exemplo, aquele jogo que tem os Wendigos e tal, eu esqueci o nome, é um jogo super legal desses meio Choose Your Own Adventure, esqueci, Until Dawn, talvez? Something. Eu vou catar. Mas, além desses jogos que exploram a parte creepy do folclore, né, a parte horripilante do folclore, a gente tem também muitas histórias que pegam uma coisa que parece inocente, que parece ok, que parece conto de fada, e transforma em uma coisa horripilante. Então, por exemplo, teve o João e Maria, que saiu no início desse ano, um pouco antes da pandemia. A execução eu não sei se é tão boa, mas o conceito daquilo ali é muito legal. Ah, Nádia, mas no João e Maria a gente tem a bruxa. Eu sei, eu tô dando um exemplo de um caso de conto de fada que explorou super bem a parte de horror desse conto em específico. Mas imagina, por exemplo, se você faz, sei lá, a Bela Adormecida com uma pegada mais horror, né? Uma doença que as pessoas estão todas caindo e ficando dormindo pra sempre e não sei o quê, porque tem uma maldição. Essas coisas. Eu acho sempre muito maneiro. E aí uma das histórias mais divertidas pra mim nesse sistema de misturar folclore e horror e tal é o surgimento do Slenderman, que eu inclusive vou fazer um vídeo específico sobre ele porque é uma história muito bacana, mas o Slenderman foi uma criatura folclórica criada pela internet e assim, num desafio mesmo, foi tipo, vamos criar aqui o pior bicho-papão da internet, e aí desenvolveram todo o folclore em volta, teve um canal no YouTube que fez tipo vários vídeos e tal, que davam essa coisa assim, da tensão, do terror e do horror muito bem envolvendo o Slenderman e que infelizmente depois resultou em algumas tragédias, mas a gente fala delas mais pra frente. Aí saindo um pouco dessa dinâmica espiritual, né, assim, demônios, religiões e folclore e coisas do gênero, monstros. Gente, eu amo o horror que envolve monstro. Deixa o monstro ser monstro. Eu quero o monstro sendo malvado. Eu quero um vampiro que gosta de beber sangue. Tipo, gosta de beber na taça. Gosta de beber direto do pescoço. Gosta de, sei lá, todos os tipos de sangue. Gosta de tripa. Gosta de nananã. Tudo. Eu quero um lobisomem que saia por aí na meia-noite. Na meia-noite não, na noite de lua cheia. Eu quero um lobisomem que saia por aí na noite de lua cheia devastando a cidade, porque ele não tem autocontrole, porque ele virou uma fera. Eu não aguento mais
ver os monstros sendo racionalizados e, enfim, tentados a se explicar, e eles têm autocontrole e nanana. Eu não tô dizendo que não é legal quando a gente tem histórias tipo, sei lá, como chama aquele... Eu ia dizer, como chama aquela história de vampiro adolescente? Mas aí tem Crepúsculo, só que o que eu tava querendo dizer é Vampire Diaries. Mas também True Blood, tem vários filmes e séries que meio que, tipo, fazem os vampiros serem normais, ou fazem os lobisomens serem normais, ou terem relações sociais e tal. Eu quero eles sendo monstros. Tô com saudade. E já que a gente tá falando de monstros, cara, eu amo quando a gente tem monstros imparáveis, tipo o Freddy Krueger, sabe? Que você não tem o que fazer, você vai simplesmente morrer. Porque se você dormir, ele vai entrar no seu pesadelo e vai te matar, e aí não tem o que fazer. Eu adoro essas histórias, eu gosto muito de história de horror que me deixa desesperada porque não tem o que fazer. E aí, seguindo a linha de monstros, a gente tem também os monstros que na verdade são humanos. E aí, essa é uma categoria que tem duas subcategorias. A gente tem os monstros que são bonzinhos e os homens é que são maus, que é uma categoria bacana, que dá pra explorar bem e que seria mais ou menos a pegada do Frankenstein. Não fosse porque o monstro de Frankenstein usa o homicídio para conseguir o que ele quer, e aí não dá meio que pra dizer que ele é necessariamente bonzinho, mas entende mais ou menos a dinâmica? Tipo um King Kong, sabe? Tipo, ele tá lá sendo um monstro de boas na lagoa, na ilha dele, e aí vem os homens e pegam ele, arrastam ele, e aí ele vira um monstro. Eu gosto dessas histórias, mas eu também gosto muito quando a história envolve o pior do ser humano. E aí você pode estar falando dos serial killers, você pode falar de seres humanos que usam monstros, ou usam animais, ou usam figuras mitológicas para esconder as suas ações terríveis, e todo esse tipo de confusão eu adoro. 10 de 10. E nessa linha de pessoas que são monstros, né, ou monstros que são humanos, a gente pode citar duas histórias, uma que eu acho interessante porque eu citei ela um pouco antes, que é a história das duas meninas que disseram que tentaram matar a coleguinha delas porque elas estavam tentando summonar o Slenderman, o que é muito curioso porque o Slenderman nem existe de verdade, assim, não existe de verdade, quem sou eu? Vai que ele aparece aqui, mas ele foi supostamente uma criação da internet, então como é que você vai tentar summonar um negócio que, assim, não é nenhum folclore propriamente dito desses, né, mais antigos, e aí a gente pode entrar numa discussão do que é folclore que não interessa aqui. E a gente pode citar também o incrível, fantástico e extraordinário Hannibal Lecter. Oi, Hannibal, me liga. Seguindo nessa linha de temas de horror que são divertidos ou que envolvem monstros e coisas do gênero, a gente tem o horror que é interdimensional ou alienígena e as ameaças que vêm de fora e coisas do gênero, que, assim, eu gosto, mas ao mesmo tempo eu não gosto, porque eu simplesmente não consigo entender 90% das vezes quando usam isso. E o meu maior exemplo disso é It, do Stephen King, que eu já disse várias vezes, que é a minha história de horror favorita. É talvez um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Mas It tem ali um momento que envolve um treco interdimensional e a origem do mundo e as criaturas e... Não faz sentido, eu não entendo, eu opto por simplesmente pular e fingir demência, porque não consigo. Mas, por exemplo, o Lovecraft era um cara que explorava bastante essas coisas de interdimensionalidade e mundos esquisitos e não sei o quê. E isso aparece bastante na obra do Stephen King, na obra do Neil Gaiman, em vários outros lugares. Então, assim, é maneiro, mas tem alguns tipos que eu simplesmente não consigo acompanhar, mas eu curto de toda forma. Talvez um dos clichês mais explorados em histórias de terror, mas ao mesmo tempo uma das minhas coisas favoritas são as casas ganhadas, herdadas, compradas, que vêm com bônus. Casa Kinder Ovo, basicamente. Você ganha uma casa, mas ela na verdade vem com um monte de fantasma. Você se muda para uma casa nova, mas os seus vizinhos são assassinos. Você entende essa dinâmica? Eu adoro isso, porque a gente em casa é o lugar onde é pra gente estar se sentindo seguro e confortável e tranquilo. E aí, esse pavor de que talvez alguma coisa na sua casa esteja errada é um treco que mexe comigo que eu adoro. E aí fica aqui a recomendação óbvia e evidente de A Maldição da Residência Hill e qualquer que seja o nome do The Haunting of Hill Manor, que são as duas temporadas da antologia de residências assombradas do Netflix, que são muito bons, assim, a execução da história é muito boa. Recomendo também ler os livros relacionados, eu não tenho eles de cabeça, mas eu vou colocar na descrição do texto, se eu lembrar. Se eu não lembrar, comenta, que aí eu
volto e digo qual é. E eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci, porque... caos. Ah, e tem um curta, eu vou ver se eu acho ele aqui no YouTube, porque eu realmente não sei o nome, mas é um curta que me dá um pavor e que explora um terror meu de sempre, desde criança, que é um que a moça vai dormir e aí ela apaga a luz do corredor e tem uma pessoa, a sombra de uma pessoa no corredor. Aí ela acende e não tem ninguém. Aí ela apaga e a pessoa tá mais perto. Aí ela acende e não tem ninguém. Aí ela apaga e a pessoa... Brother, toda vez que eu vou dormir, eu tenho que apagar a luz do meu corredor. Toda vez eu fico com esse cagaço. Por fim, uma das coisas que eu mais gosto em histórias e livros de terror ou horror, e principalmente em filmes, às vezes em livro isso não funciona tão bem, são os plot twists e o final, mas será mesmo? Eu adoro quando alguém que parece ser o mocinho numa história de terror, na verdade é o vampiro ou o monstro ou o assassino ou whatever. Eu sempre acho isso muito maneiro. E um clássico, né, nesse sistema é o Psicose. Eu acho que o Psicose tem uns plot twists tão maneiros que, assim, claro que é sempre referenciado, porque o troço é muito bem feito. E eu adoro também aqueles finais que aí você fica assim, mas acabou? Pensa o Michael Myers no final do primeiro Halloween, que ele, né, pegou fogo, caiu da janela, não sei o que, tá lá o corpo estendido no chão. E aí o detetive vai olhar e quando ele olha, não tá mais. Aí você fica naquela, mas acabou? Assim, ele morreu? Ele não morreu? O que houve com o corpo? Ele saiu e desapareceu? Então, esses finais que você fica na dúvida são sempre maravilhosos pra mim, porque, assim, a dinâmica toda, pelo menos pra mim, da experiência com horror, é você se expor a uma situação desconfortável pra deixar o seu coraçãozinho acelerado, fazer a adrenalina correr, porque a gente sabe que a adrenalina é um negócio bem gostoso, assim, de sentir. Mas aí, quando acabou, acabou. Você vai pra casa tranquilo, feliz, segue a vida, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo. Mas quando o final é em si, principalmente se envolver questões sobrenaturais, né, possessões demoníacas, fantasmas, vampiros e coisas do gênero, quando o final é em si, você vai pra casa ou você fecha o seu livro e você fica assim... I'm in danger, né? Porque ele não morreu, ele não foi efetivamente exorcizado, eu não sei o que fazer. Então, assim, eu adoro essa sensação. É uma das coisas que eu efetivamente mais gosto. É a minha coisa favorita no horror, eu deveria dizer. Eu acho que todas as histórias que eu mais gosto são as que terminam com essa possibilidade do monstro voltar, do demônio voltar, do que seja voltar. Porque, assim, o que você vai fazer se ele voltar? Né? E talvez o que eu mais goste do It é justamente que ele explora esses dois momentos, assim, você tem as crianças que supostamente conseguiram vencer o monstro, mas elas sabem que pode ser que elas não tenham vencido, então elas fazem um pacto pra poder voltar e tudo mais. A gente vai falar de It num vídeo específico, porque não dá pra não falar de It. Pra finalizar o vídeo de hoje, eu queria deixar aqui alguns avisos. O primeiro é que a partir da semana que vem a gente vai entrar na reta final aí do mês de horror e aí vai ter vídeo todo dia, se Deus quiser, se a minha habilidade permitir, se todas as coisas cooperarem para o bem, mas eu espero que sim. E aí a gente vai falar de todos os monstros clássicos, vampiro, lobisomem, Frankenstein, todos eles. A gente vai falar um pouco sobre o papel da mulher no horror, porque é uma coisa que é muito legal, que a gente pode discutir de vários ângulos e eu prometo que vai ser um momento assim de aprendizado para todo mundo. Se você tem algum tema que você ache muito importante, ou um livro que você queira muito que eu leia, ou um filme que você queira muito que eu comente, ou uma série, sei lá, se der tempo, não deixa de deixar aqui nos comentários para eu poder ver a tempo. E até a próxima. Que a força esteja com vocês, sempre.